A paz do Senhor, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vocês que estão assistindo esse vídeo, não desligue, é palavra de Deus, é palavra santa, é palavra que é fruto de oração e, portanto, é uma palavra que é direcionada pelo Espírito Santo. Falo isso com toda a convicção da minha alma, porque eu não prego nenhuma mensagem em vídeo ou em púlpito, onde eu estiver pregando a mensagem. Eu nunca prego se antes investir um tempo com Deus em oração e pedir ao Espírito Santo que Ele me guie, que me dê inspiração e que fale aquilo que você precisa ouvir, aquilo que é uma necessidade da tua alma, para que o Senhor possa te guiar e te abençoar e dar a você aquilo que é necessário para que você vença todas as dificuldades, todas as lutas, todas as provações, todas as guerras e batalhas da existência terrena e alcance por fim a salvação eterna. Agora preste atenção, eu tenho uma mensagem no Salmo 2, como está descrito no título deste vídeo, mensagem do Salmo 2. É uma mensagem que fala da supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu poder supremo, da sua autoridade soberana, e como Jesus, varão aprovado por Deus com prodígios, sinais e maravilhas, porque o Espírito Santo esteve sobre ele, operando coisas extraordinárias durante os seus 3 anos de ministério. Por fim foi crucificado, em 3 dias ressuscitou pelo seu próprio poder e glória, e hoje está sentado vivo, em carne e osso, à direita do Pai, à direita de Deus, governando o universo. Jesus está vivo e vive para sempre. Não é uma alma, não é um espírito, não é uma história, não é um mito. Jesus Cristo é o Senhor, o soberano de todas as nações. Agora preste atenção, vou fazer a leitura do Salmo 2 e eu quero que você escute atentamente ou acompanhe comigo na sua Bíblia. E eu vou dar uma explicação debaixo da autoridade da unção do Espírito Santo, para que você entenda a revelação deste Salmo, que é bem a cara dos dias atuais e do que está se configurando na terra para os dias vindouros também. Porque se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Agora preste bastante atenção. O Salmo já inicia com uma grande conspiração global, mostrando que todos os governos da terra se macumunam, conspiram politicamente, ideologicamente contra Cristo. Isso nós temos visto no cenário atual, nós temos visto uma onda global, uma tentativa até contra a maioria da população, porque a maioria da população é conservadora, ama os valores morais, até as pessoas que não são convertidas a Cristo, que não têm um compromisso mais sério com Deus, que não
passaram pelo novo nascimento, elas aprovam aquilo que é correto, mesmo que elas falham, façam alguma coisa errada, mas a própria consciência delas testificam que existe um Deus que é santo e que ama aquilo que é correto, que tem uma palavra que aponta o caminho que deve ser seguido e as atitudes, os atos que devem ser praticados de acordo com os preceitos morais, a lei desse Deus que é bom e é santo. Mas nós temos contemplado no cenário atual a mídia praticamente quase que uníssona, os grandes meios de comunicação, as universidades, a política que tem se configurado em muitas nações, principalmente agora no Brasil, que estamos vivendo, uma tentativa de institucionalizar o pecado, tornar lei aquilo que vai contra os preceitos da palavra, cada vez criminalizar a fé cristã. Os valores cristãos a cada dia sendo criminalizados, tido como discurso de ódio, como discurso contrário às liberdades individuais. Nós temos visto que isso tem sido embutido em leis em várias nações. Quantos e quantos projetos existem no Congresso Nacional e em muitos países também para tentar proibir a pregação do Evangelho, proibir certas verdades bíblicas a respeito do casamento, a respeito de práticas sexuais, a respeito de condutas morais que nós cristãos e também judeus defendemos e acreditamos. Há uma tentativa de desconstrução de todos os valores morais, bíblicos, cristãos. E a igreja tem prosseguido lutando, servos e servas de Deus, sendo hostilizados por conta da sua postura, da sua posição bíblica, da sua posição de fé. E o que nós temos visto é que existe uma onda de ódio contra Jesus e contra a sua igreja. Que príncipes se levantam e isso vai aumentar. Segundo o livro de Revelação, o livro de Apocalipse, isso vai aumentar porque o cenário para o governo do anticristo está sendo montado. E o breve governo do homem do pecado, do anticristo, será um governo onde não haverá espaço para a pregação livre do Evangelho, aonde as ideias cristãs e a mensagem cristã serão completamente criminalizadas, proibidas. A tendência é essa. Os mais esclarecidos têm visto isso, somente pessoas que estão alienadas, sem nenhuma informação, estão inocentes em relação a estes fatos e acontecimentos. Mas quem está bem informado sobre política, sobre vários fatos da realidade dos tempos pós-modernos, está vendo que as liberdades religiosas, principalmente o cristianismo, tem sido ameaçado, em detrimento da defesa de seitas orientais, de religiões de matrizes africanas. Existem leis aí em que você não pode abertamente expulsar um demônio e falar que é demônio, porque você está agredindo uma religião satanista. Isso são projetos de leis e outros fatos que eu não vou entrar aqui em detalhe. Mas eu quero te dizer algo aqui de Deus, que no versículo 3 diz que os povos, eles dizem, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Significa que o homem pecador, o ímpio, os filhos das trevas, o que eles querem é liberdade para pecar. Eles querem varrer o cristianismo, varrer a igreja do mapa, acabar com os profetas de Deus, para que prevaleça o pecado, a libertinagem e as práticas que são contrárias à santidade de Deus e que Deus condena na sua palavra. Para que a consciência deles esteja confortável, sem a trombeta
da acusação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a espada de dois gumes. A palavra de Deus ela não só conforta, não só consola, ela também é um instrumento de juízo, também um instrumento de julgamento, porque ela aponta o pecado, ela aponta o erro. E ela mostra o caminho, mesmo a palavra que mostra o caminho, revela o caminho da salvação, ela revela também o caminho da condenação. E a salvação e a condenação, que são dois caminhos, eles são condicionais. O da salvação, um caminho que passa pela conversão, pelo novo nascimento, pela entrega da vida total a Cristo, ao senhorio e soberania de Cristo na alma. Quando Jesus é entronizado no centro da nossa vontade e passa a nos governar por meio do seu Espírito e da sua palavra, passamos a obedecer os mandamentos de Deus. Esse é o caminho da salvação, o caminho da perdição, que é a porta larga, como o próprio Jesus falou, e muitos se perderão nessa porta larga. É o caminho das liberdades sexuais, é o caminho da desonestidade, da corrupção, é o caminho de tudo aquilo que vai de contra o cristianismo, de contra as escrituras sagradas, de contra aquilo que Jesus ensinou, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, pelos santos profetas, no Velho e no Novo Testamento. É tudo aquilo que vai de contra a santidade de Deus. E o que os povos querem é isso. É mais liberdade para pecar, é tirar o cristão de cena para não cortar o barato. Mas aqui diz que Deus zomba dos céus. O Senhor zombará. Por quê? Porque toda essa conspiração em vão, ela não passará de um momento, o governo do anticristo não passará de um momento, de um tempo curto na história. Os governos tiranos, totalitários, contrários à igreja, governos inimigos da fé cristã. Esses governos que militam com mídia, com universidades, com cultura, para tentar destruir a igreja, calar a boca dos pastores, dos pregadores da palavra, fechar as portas do evangelho. Isso tudo não passará de um momento, de um tempo na história. E por isso que o Senhor ri, sabe por quê? Porque o dia do Senhor virá. A ira do Senhor, acerto de contas do Deus de toda a terra se revelará. E diz também no versículo 6, eu porei o meu ungido sobre o meu santo monte, eu porei o meu rei, o rei que Deus Pai colocou sobre o santo monte é Jesus de Nazaré, esse ao qual as nações se revoltam. Porque quando as nações se revoltam contra o cristianismo, se revoltam contra Jesus, o fundador da igreja. Quem persegue a igreja de Cristo? Persegue a Jesus, porque ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor do corpo, que é a igreja. E o próprio Deus falou para Jesus, pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Por mais que os globalistas, os homens que têm muito dinheiro, os homens que são detentores dos grandes capitais financeiros do mundo e promovem muitos movimentos de pecado, de iniquidade sobre a face da terra, de desconstrução da família, desconstrução de valores. Estes homens que acham que estão no topo da humanidade, um dia eles se renderão, eles confessarão que o Senhor Jesus, do joelho deles, junto com os ditadores comunistas, junto com os regimes de países fechados para o evangelho que decapitam cristãos, um dia eles, na manifestação da glória do Senhor Jesus, quando ele vir sobre as nuvens, com poder e glória e majestade se revelar, e vier tomar o controle político e total das nações, toda língua confessará que ele é o Senhor e todo joelho se dobrará diante dele. Porque Deus, ele pediu a Deus o controle das nações, e como diz o versículo 8, Deus deu como herança a terra e os confins da terra ao seu Filho Jesus. E ele governará com mão de ferro, com suprema e forte autoridade, e quebrará os governos das nações, esmagará os governos ímpios, como quem quebra vasos de barro.
Serão esses governos totalitários, esses governos que são embasados em agendas progressistas, agendas comunistas, agendas de esquerda, agendas anti-Deus, anticristo, serão todos destruídos, quebrados pela mão do Senhor Jesus. E diz agora ao rei: sedes prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o filho para que não se ire, e pereçais o caminho em breve se inflamar na sua ira. Que aquele que quiser escapar do grande juízo, escapar das mãos do Senhor e ser abraçado pela sua graça, sua benevolência, que beija Jesus de Nazaré, que sirva ao Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma e entendimento, ame e siga a sua palavra e os seus mandamentos. Que o confesse antes do tempo da sua revelação, nos tempos atuais, confesse-o como Senhor da sua vida, para que você escape do grande juízo de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.